6 de maio de 2021, segunda parte da aula de competência, né? Pessoal, então presta atenção, tá? No que eu vou dizer para vocês. A competência tributária com relação aos impostos está discriminada na Constituição. Os impostos de competência da União estão no 153, os impostos de competência dos estados, 155, e dos municípios, 156. As contribuições para o financiamento da Seguridade Social também têm as suas materialidades, tá, previstas na Constituição. Só que daí é no artigo 195. Só que, apesar disso, a União, se a União quiser, a União pode criar um novo imposto e pode criar uma nova contribuição para o financiamento da Seguridade Social, fazendo uso daquilo que nós chamamos de competência residual. Nesse caso, a União deverá instituir esse novo imposto, essa nova contribuição, via lei complementar, que é o quesito formal, e esse novo imposto, essa nova contribuição, não podem ser cumulativos e não podem ter o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo dos já existentes. Tudo bem? Então, foi o que eu falei para vocês. Agora, os estados, o Distrito Federal e os municípios não possuem competência residual. Então, estados, Distrito Federal e municípios não podem criar novos impostos e nem novas contribuições, a não ser aquelas prescritas na Constituição. Tudo bem? Tá. Agora, competência extraordinária é uma competência conferida à União para que, em caso de guerra, a União institua qualquer imposto. Veja, no caso de guerra, gente, o que significa uma guerra? Uma guerra significa que o país corre perigo. Na guerra significa que o Estado estrangeiro está em guerra com o Brasil. Então, presta atenção. Então, na guerra, o país corre perigo. E quem mantém as Forças Armadas é a União. Então, em caso de guerra, a União ela tem a competência extraordinária que ela pode fazer qualquer coisa, ela pode criar qualquer imposto, ela pode invadir a competência de qualquer pessoa política. Tá ok? Só que o dinheiro arrecadado tem que ser utilizado para as despesas de guerra, entendeu? E à medida que a guerra vai acabando, essa competência se esvai. Entenderam isso? Tá. Então, olha a pergunta que eu vou falar para vocês. Ó. Qual pessoa política possui competência tributária para instituir o IPVA? O Estado. Só o Estado, Raíssa? Distrito Federal. Então, então, essa é uma perguntinha que eu faço na prova, que ela parece até ser besta. Mas ela não é besta. Ela pega vocês. Por quê? Porque quem possui competência tributária para instituir o IPVA são os estados e o Distrito Federal. Tudo bem? Essa é a primeira pegadinha. Mas eu não paro por aí. Por quê? Porque a União ela também pode instituir IPVA. Em qual situação? Primeiro, fazendo uso da sua competência extraordinária. Que se estivermos em guerra, nada impede a União de criar um IPVA federal. E segundo, gente, presta atenção no que eu vou dizer agora. Vocês já ouviram falar em território federal? O Brasil não possui territórios, porque todo o território nacional está dividido em estados. Mas antigamente nós tínhamos o território de Roraima e nós tínhamos o território do Acre. O território é uma parcela do solo brasileiro que não pertence a um estado. Então, nesse território, quem faz as vezes de estado é a União.
Então, se nós voltarmos a ter um território, nesse momento, a União também poderá instituir o IPVA. Porque, veja bem, se eu tenho território, eu não tenho Estado. Pô, se eu tenho território, não tenho Estado, quem é que vai fazer as vezes de Estado naquele território? É a União. Então, a União também tem o direito de instituir os tributos que são de competência dos Estados. Ela fica com o bônus, mas também tem os ônus. Ela fica com o ônus, mas ela também tem o bônus. Entenderam? Entenderam o que eu falei ou não? Não estou ouvindo, sabe? Só pela misericórdia. Então, E você vai perguntar isso na prova, né? Se não responder Não. desse jeito, então o senhor não dá nota, né? não, Excelentíssimo. eu dou meio certo. Mas assim, eu estou falando isso, Sara, e eu não quero que você se preocupe com isso com a minha prova. Eu quero que você se preocupe com isso no concurso. Porque aqui que ele derruba o cara no concurso. Quem tem competência para instituir PVA? O cara diz, os estados. Já caiu porque não falou do Distrito Federal. Agora, a União, ela também pode instituir o PVA em duas situações. Primeiro, caso exista um território administrado por ela. Se tem um território administrado por ela, nesse território, ela faz as vezes de Estado, assume todos o ônus de Estado, mas fica com o bônus, que são os tributos. Agora, na segunda situação é em caso de guerra, porque em caso de guerra ela pode fazer uso de competência extraordinária. Então, ela pode invadir a competência das demais pessoas políticas. Então, olha só, quem possui competência tributária para instituir o IPVA? A rigor, a competência tributária para a instituição do IPVA é dos estados e do Distrito Federal. Porém, a União também poderá instituir o IPVA caso nós voltemos a ter um território administrado pela União ou, em caso de guerra, fazendo uso de sua competência extraordinária. Não é tão difícil assim, vai. É que no primeiro momento espanta, né? Porque são muitos detalhes, né? Professor, então esse raciocínio, ele vale não só para o IPVA, então vai valer para todos os impostos estaduais e também, no caso de guerra, para todos os impostos? Perfeito, Raíssa. Perfeito. Esse raciocínio vale para todos os impostos de competência dos estados. Porque todos esses impostos de competência dos estados também podem ser instituídos pela União nessas duas situações que eu acabei de mencionar. E isso vale também, Raíssa, para os impostos de competência do município. Porque a União também pode instituir os impostos de competência do município caso eu tenha um território que não pertença ao município, que é coisa muito difícil de acontecer, mas é juridicamente possível, ou em caso de guerra. Então, vamos supor que eu tenho vamos supor que o norte do Amazonas lá vire lá território do Rio Negro. E eu tenho uma parcela daquele território que nem município tem. Então, ali, a União vai fazer as vezes de Estado e as vezes de município. E ali a União vai poder instituir tanto os tributos estaduais quanto os tributos municipais. Entenderam? Essa. Desligou o áudio. Você desligou o áudio, Priscila. Seu áudio está desligado. Ok. Professor, esse artigo, então, que você acabou de passar para a gente, que trata sobre essa lei extraordinária e essa lei residual, ela coloca a União num patamar diferente dentro dessas hipóteses de situações, então, né? Por isso que eu falei para vocês que, em termos de competência tributária, a União é a queridinha da Constituição. Uhum. Porque ela foi a que foi mais bem aquinhoada. Entendeu? Porque ela recebeu muito. Entendeu? Então, olha só. Os estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir imposto de renda? Não. Em nenhuma hipótese.
Percebe? Da esquerda para a direita não cabe. Então, olha só, os impostos de competência da União são só de competência da União. Agora, os impostos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a rigor, são de competência desses entes. Porém, a União também poderá instituí-los. Primeiro, em caso de guerra, fazendo uso, em caso de guerra, na sua iminência, fazendo uso da competência ordinária. E segundo, é caso exista um território federal ou caso exista uma parcela do território federal que não pertence ao município. Esse é um detalhezinho, mas é um detalhe importante, porque são os detalhes que os concursos derrubam vocês, entendeu? Posso prosseguir? Então, vejam, quando vocês forem estudar competência tributária, a competência residual e competência extraordinária da União são questões muito importantes. Tá? Bom, então vamos lá. Agora, para a gente encerrar esse tema de competência tributária, eu vou falar das características da competência tributária. Então, nós temos aí na tela 6 características. Isso aqui era para a gente fazer um exercício em sala de aula, tá? Mas não tem como fazer, né? Diante da situação que nós estamos vivendo. Então, eu vou explicar para vocês. Então, olha só. Existem 6 características das contribuições sociais, da competência tributária. Porém, 3 dessas características são aceitas unanimemente pela doutrina e pela jurisprudência. Agora, 3 características eu tenho controvérsia. Então, eu vou explicar para vocês devagarzinho, tá? Então, vamos lá. Indelegabilidade. Gente, o que é a delegabilidade? É delegar algo a outrem, tá, ok? A competência tributária ela é indelegável, ou seja, uma pessoa política não pode delegar a outra o exercício da competência tributária. Então, o Estado ele não pode chegar para o município e falar: o município, se você quiser aí, institui a IPVA, beleza? É indelegável. A competência tributária é indelegável, mas a capacidade tributária ativa é delegável. Entenderam o que eu estou falando? Lembram? O que é competência tributária? É a aptidão conferida pela Constituição Federal para uma pessoa política, mediante lei, instituir um tributo. Então, competência tributária é legislar e criar regras matrizes de tributo. Isso é indelegável. Uma pessoa política não pode delegar essa competência a outra. Agora, o que é capacidade tributária ativa? É a capacidade de figurar no polo ativo da relação jurídica tributária. Isso aí é delegável. Então, a lei que institui as contribuições de interesse das categorias profissionais, ela diz que quem vai exercer a capacidade tributária ativa dessas contribuições são os órgãos de classe. E aí o órgão de classe, fazendo uso da União, da lei feita pela União, vai lá e cobra a contribuição de interesse das categorias profissionais. Entenderam? Então, a competência tributária é indelegável. O que é delegável é a capacidade tributária ativa, que é coisa diferente. É que, assim, a capacidade tributária ativa é quem vai fazer o uso da legislação feita pelo competente, entendeu? Pela pessoa competente. Bom, incaducabilidade. Gente, o que é caducabilidade? É decadência, é a perda do direito, é o perecimento do direito. Pergunto eu a vocês, se a pessoa política
não exercer a sua competência tributária, ela perde o direito de fazê-lo? Não. Desde 88, a União não instituiu o imposto sobre grandes fortunas. E nem por isso ela perdeu o direito. E nem perderá. Por isso que nós dizemos que competência tributária é incaducável. Por isso que nós dizemos que a incaducabilidade é uma característica da competência tributária. Irrenunciabilidade, outra característica. Pode a pessoa política renunciar à sua competência tributária? O que vocês acham? Eu não quero mais. Eu, município de Taubaté, não quero mais IPTU. Não pode. A competência tributária ela é irrenunciável. Ok? Então, vejam só. Com relação à indelegabilidade, à incaducabilidade e à irrenunciabilidade, não há problema algum. Todos concordam que são características que estão presentes na competência tributária. Agora, aonde que começa a discórdia? Vamos lá. Facultatividade. Gente, vocês acham que as pessoas políticas elas têm a obrigação de exercer a competência tributária ou vocês acham que ela tem a faculdade de exercer a competência tributária? Entendi a pergunta, professor. Faculdade. A faculdade é assim, eu faço se eu quiser. Certo? Então, por exemplo, eu tenho uma piscina na minha casa. Eu entro na piscina se eu quiser. Eu não estou obrigado, apesar de eu ter piscina na minha casa, eu estou obrigado a nadar na piscina. Tá certo? Eu nado se eu quiser. Isso é facultatividade. A obrigatoriedade, não. Eu estou obrigado a nadar na piscina. Então, eu estou perguntando aqui o seguinte. Quando a Constituição Federal confere a uma pessoa política competência tributária, ela está obrigando essa pessoa política a instituir aquele tributo que ela deu competência, ou ela permite que a pessoa política institua aquela competência e não obriga. A pessoa política institui se quiser ou não. Entendeu a pergunta? Acho que é os dois, né, professor? Por que os dois? Porque em alguns momentos é obrigatório, em alguns momentos, pelo que você explicou, pode ser criado. Então, a doutrina ela fala o seguinte: para todos os tributos, entende-se que é uma faculdade. A pessoa política cria se ela quiser o tributo, não é uma obrigação. Agora, com relação ao ICMS, tanto o professor Paulo de Barros Carvalho quanto o professor Roque Antônio Carrasa, eles entendem que no ICMS não tem facultatividade. Todos os estados e o Distrito Federal obrigatoriamente devem instituir o ICMS. Porque o ICMS é um tributo que recai sobre operações mercantis. E a operação mercantil vai de um estado para outro. Então, se no meio da federação eu tiver um estado ou o Distrito Federal sem ICMS, eu posso quebrar toda a cadeia. Entenderam? E aí, o professor Paulo de Barros Carvalho ele fala assim: se existe uma exceção, então eu não posso dizer que a facultatividade é uma característica da competência tributária, porque ela não é uma característica de toda a competência tributária. A competência ICMS não tem essa característica. Então, ele fala que não há facultatividade. Agora, o professor Roque Antônio Carrasco, sabe o que ele fala, professor? Ele fala que a competência tributária é facultativa e que a obrigatoriedade do ICMS é uma exceção que confirma a regra. Entenderam? Entendeu, Sara? Como que a exceção confirma a regra, se a regra é não ser e ela é? Então você está falando com o Paulo de Barros, está pensando que nem o Paulo de Barros, né? Entendeu? Já o Roque Carrasa ele entende diferente. Ele fala que existem exceções e que exceções é justamente confirmar a regra. Ou seja, a regra existe com aquela exceção. Tá? São duas formas de ver as coisas. Mas, enfim,
o que se entende é que as pessoas políticas têm a faculdade e não a obrigatoriedade de instituir o ICMS, de instituir os tributos, com exceção do ICMS, que o ICMS... E dentro dessas duas correntes de pensamento, qual é a que predomina aqui, professor? Então, é a facultatividade. Embora eu não concorde que seja facultativo, por essas questões todas que nós falamos na aula. Eu penso, Priscila, que o ideal é você não se apegar a isso. O ideal é você saber que a competência tributária é facultativa para todos os tributos, menos para o ICMS. Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Tem que saber isso. Olha, a doutrina fala que é uma faculdade, mas, com relação ao ICMS, a doutrina entende que é uma obrigatoriedade, porque as operações vão de um estado para outro. Aliás, na lei de responsabilidade fiscal, tem um dispositivo lá dizendo que, se a pessoa política não exaurir a sua competência tributária, ela não exercer toda a competência tributária que a Constituição lhe deu, ela não pode receber transferência facultativa de outra pessoa política. Lá tá dizendo isso na lei de responsabilidade fiscal. E isso estava sob júdice, exatamente por esse aspecto, porque não é obrigação da pessoa política fazer. Se não é obrigação da pessoa política fazer, ela não pode ser punida por não ter feito. Eu não sei se essa ação já foi julgada ou não, tá? Mas tinha uma tese lá dizendo exatamente isso, arguindo a inconstitucionalidade desse dispositivo da lei de responsabilidade fiscal que penalizava a pessoa política que não exerceu toda a sua competência tributária. Porque, se competência tributária é uma faculdade, ninguém pode ser penalizado por não realizá-la. Entenderam? Tá. Inalterabilidade. O que é inalterabilidade? Tá? Eu posso alterar a competência tributária, gente? Eu posso chegar nesse quadro aqui e mudar esse quadro? O que vocês acham? Eu posso fazer uma emenda à Constituição e pegar o ITR e passar para cá, para os municípios? O que vocês acham? O seu áudio está desligado, Patrícia. Acho que por emenda, sim, professor, já que ela é prevista na Constituição. Perfeito, Patrícia. O seu raciocínio está correto. Mas vamos lá. Quando é que uma emenda à Constituição pode ser considerada inconstitucional? Quando ela vai contra o texto da Constituição. Forma cláusula pétrea. Lá. Olha só. A emenda à Constituição, ela pode ser considerada inconstitucional, porque, veja bem, Patrícia, geralmente a emenda vai contra o texto da Constituição, porque a emenda ela vai alterar o texto da Constituição. Tá certo? Só que a emenda à Constituição ela pode ser considerada cláusula pétrea se ela tiver um vício formal no processo legislativo ou se ela ferir uma cláusula pétrea. Quais são as cláusulas pétreas? O voto direto, universal, secreto e periódico, a divisão dos poderes, a forma federativa do Estado e os direitos e garantias fundamentais. Essas são as cláusulas pétreas. Então, olha só, o que nos interessa aqui é a forma federativa do Estado, porque nós somos uma federação e eu não posso alterar a Constituição tendendo a abolir o Pacto Federativo. E dentro da federação, que nós temos pessoas políticas com autonomia, a distribuição das competências tributárias acaba conferindo autonomia às pessoas políticas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar o ITR, tirar ele da União e passar para o município, vai fazer alguma diferença para a União? Não. A União tem vários tributos à sua competência. Aliás, é um favor para a União fazer isso. Porque a União não gosta de ITR, ela não arrecada quase nada com o ITR. E, por outro lado, seria uma fonte de renda extra aos municípios. Então, isso iria fortalecer os municípios. Concorda comigo ou não? Então, vejam, se o ITR não fede nem cheira para a União, mas seria uma graninha boa para os municípios,
Eu entendo que tirar o ITR da União e passar o ITR para o município, você nem enfraquece a federação. Pelo contrário, você fortalece a federação. Então, isso seria constitucional. Agora, e se eu tirar o ICMS dos estados e passar para a União? Pô, se eu tirar o ICMS dos estados e passar para a União, aí eu quebro os estados, porque os estados vivem do dinheiro do ICMS. Então, nesse caso, e aliás, há uma proposta nesse sentido, porque o ICMS, pelo fato de ele ser estadual, nós temos muitos problemas com isso. Então, há uma proposta para tirar o ICMS aqui do estado e passar para a União. Se isso acontecer, eu tenho certeza que vai ser juizada uma ação declaratória de constitucionalidade. Por quê? Porque eles vão dizer que tirar o ICMS dos estados e passar para a União acaba com a autonomia financeira dos estados. E isso tende a abolir o Pacto Federativo. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, assim, eu não vejo a inalterabilidade como uma característica da competência tributária. Eu penso que ela pode ser, sim, alterada. Porém, essa alteração não pode ser tão profunda ao ponto de tender a abolir uma cláusula pétrea, que daí ela será inconstitucional. Entenderam? E, por último, gente, a privatividade. O que é a privatividade? É dizer que aquele tributo é de competência só daquela pessoa política. E nós já vimos que não é assim, né? Nós vimos que existem tributos que são de competência de todas as pessoas políticas, que nem a taxa e contribuição de minoria. Nós vimos que, com relação aos impostos, somente os impostos da União são privativos da União, porque os impostos dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, também podem ser instituídos pela União em determinados casos específicos. Nós vimos que, que as contribuições sociais não são privativas da União, também pode ser instituída pelas outras pessoas políticas. Então, eu não vejo a privaticidade como uma característica de toda a competência tributária. Eu vejo a privaticidade como uma característica de algumas espécies tributárias, notadamente algumas espécies tributárias de competência da União. A União possui espécies tributárias que só ela pode instituir. Agora, as demais pessoas políticas, não. Tudo bem? Então, para terminar, indelegabilidade, incaducabilidade e irrenunciabilidade, não temos problema nenhum. Problemas nós temos na facultatividade, na inalterabilidade e na privatividade. Porque a facultatividade é aceita para todos os tributos, com exceção do ICMS. A inalterabilidade ela é aceita desde que não tenda a abolir uma cláusula pétrea, no caso, a autonomia financeira das pessoas políticas. E a privatividade, ela, no fundo, só serve para a União. Para as demais pessoas políticas, é difícil falar em privatividade. Tudo bem? Dúvidas? Pessoal, são 10h30. Eu estou com medo de ficar muito atrasado no nosso programa. Podemos começar já a imunidade? Eu não gosto muito de picar a aula assim, não. De pegar no meio e começar outro assunto. Mas nós já estamos meio picados. Eu estou com medo de não dar tempo de terminar o programa com vocês. Deixa eu ver o meu programa lá, como é que eu estou. Calma aí. Sétimo ano, é isso? Hoje é dia 6. Ué, que eu coloquei que hoje era feriado? Ah, então tá certo, pessoal.
Olha que viagem a minha. Eu estava atrasando quem estava atrasado. Eu sabia que a gente estava atrasado. Só que, olha aqui, ó, eu coloquei que dia 6 de maio é feriado. Tem feriado? A gente vai ter algum feriado? 3 de junho não é feriado? Corpus Christi? Não. Não? Dia 3 de junho, professor, feriado. Dia 3 de junho é feriado? É Corpus Christi. É Corpus Christi, não é? Sim. Ah, então calma aí. Aí cai numa quinta-feira mesmo. Mas nós temos uma aula mais de revisão também. Sabe por quê? Eu estou pensando aqui também, começar um outro assunto agora, 10h30 da manhã, vocês estão cansados e tal, e a aula fica picada, eu não gosto disso, eu gosto de começar a aula com um assunto. Então, a gente vai parar por aqui hoje, a gente vai parar um pouquinho mais cedo, na aula que vem a gente volta em imunidade, tá ok? A gente vai estar certinho. Aí essa aula do dia 3 aqui, nós vamos jogar para o dia 10. Isso Professor, é bom. Oi. pode repetir privatividade? Tá. Eu estava anotando o tópico anterior e eu não consegui anotar. Privatividade é você dizer que aquele tributo só pode ser instituído por aquela pessoa política. Entendeu? Aí eu pergunto para você, pelo que você acabou de estudar, Sara, você entende que os tributos, a competência tributária é privativa de uma pessoa política? Não, né? Alguns sim, né? Como eu falei aqui para vocês, né? O empréstimo compulsório é privativo da União. Contribuição de interesses das categorias profissionais, privativo da União. CID, privativo da União. Só que isso não é uma regra que serve para todos, entendeu? Então, o professor Paulo de Barros fala, olha, alguns são privativos, outros não. Então, não serve para todo mundo. Então, para mim, privatividade não é uma característica que abrange toda a competência tributária. Algumas competências são privativas, outras não. E o Roque Antônio Carrasco, ele entende que sim, que são exceções que confirmam a regra. Volta aquela historinha lá. Tá bom? Professor, eu não sei se tem alguma coisa a ver ou se eu estou pensando errado, falando besteira, mas teve uma época que o STF se manifestou a respeito daquelas guerras fiscais que estavam tendo entre os estados, que eles estavam baixando, dando não sei se é a palavra tem certo, imunidade tributária para algumas Isenção empresas tributária. poderem, isso, isenção tributária para algumas empresas se instalarem. Isso entra nessas características, o posicionamento do STF na época? Então, isso vai entrar na facultatividade, entendeu? Porque, na verdade, pode ser que uma pessoa política não institua o tributo com a finalidade de atrair investimentos, entendeu? Então, por exemplo, eu pego um município do lado de São Paulo. Só que daí, Raíssa, vamos pegar o município do lado de São Paulo ali, vai. Taboão da Serra, é um município lá de São Paulo. É um município pequeno, tal. Ele quer atrair empresas para o município. O que ele faz? Ele pega a alíquota do ISS, ou melhor, ele pega e revoga a lei que institui o ICMS, ou seja, naquele município não tem ISS. Você concorda que isso pode ser um atrativo para as empresas se instalarem lá? Sim. Entendeu? Então, se você falar que é obrigatório, que ele tem que instituir, a guerra fiscal fica menor. Mas se você falar que é facultativo, isso pode fomentar a guerra fiscal, concorda? Concordo, mas quando a gente analisa assim, por exemplo, se cada estado começa a poder instituir a sua maneira, isso não ultrapassa um pouco da autonomia do estado e chega a uma certa soberania do estado? Porque aí ele vai estar prejudicando um outro ente tributante e, assim, eu acho que fica Mas um pouco além. por que ele está prejudicando o outro ente tributante? Então, naquela época, o STF entendeu que os estados não poderiam fazer isso sem que antes eles consultassem, né, os estados para saber
eles não poderiam fazer isso à sua própria conta, porque isso ia prejudicar o pacto federativo. Então, essa é a guerra fiscal, tá? Esse é o problema, o que você está falando aí é o problema da guerra fiscal, tá? O que é a chamada guerra fiscal, né? Guerra fiscal é que você tem na guerra fiscal você vai ter, tá? Uma pessoa política brigando com a outra. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Taubaté nós temos a Volks. Aí a Volks vai produzir um carro que precisa de uma indústria de autopeças para se instalar na região, tudo bem? Essa indústria de autopeças tem que se instalar num município a pelo menos 100 quilômetros da Volkswagen. Então, você concorda que ela pode se instalar em Taubaté mesmo, ela pode se instalar em Caçapava, em Pinda, em Campo Jordão, ela pode se instalar em Paraisópolis, em Minas Gerais. Vejam, ela vai se instalar na região, só que ela tem uma série de municípios e até ela pode se instalar no estado de São Paulo e em Minas Gerais. Antes dela se instalar, o que ela faz? Ela começa a barganhar com os municípios, entendeu? Pô, se eu for me instalar aí, o que você dá para mim? Daí um dá isenção de CMS por 10 anos, o outro dá isenção de IPTU, o outro dá o terreno para construir a fábrica. Essa é a guerra fiscal. Dar o terreno não é tributo, né? É outra história. Mas, enfim, as pessoas políticas elas brigam para atrair investimentos para o seu território, entendeu? E uma das formas dela, um dos instrumentos que ela tem para atrair investimento para o seu território é diminuir a carga tributária dessas empresas que vão se instalar no seu território. Entendeu, Raíssa? Entendi. Essa é a guerra fiscal. Entendeu? Professor. Então só um minutinho. Então, a Constituição ela acaba criando um mecanismo para amenizar a guerra fiscal. No caso do ICMS, tem o CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária, que as isenções têm que passar pelo CONFAS. O problema é que o CONFAS autoriza, os estados fazem e fica um balaio de gato. É um problema que nós temos. Tá? Pois não, quem falou aí? Marcelo. Pois não, Marcelo. Um dos exemplos da guerra fiscal, a gente pode falar também do IPVA, que alguns estados têm uma alíquota diferenciada. Por exemplo, no estado de São Paulo é 4%, quando em Santa Catarina é 2%. Então, muitas empresas de locação de veículo se instalam no Santa Catarina para pagar uma alíquota menor do IPVA. Então, mas aí, presta atenção. O PVA também tem essa guerra fiscal, certo? O estado de São Paulo é 4%, daí você vai lá para o Paraná é 2%, é 1%, ok? Parece que lá em Tocantins é 1%, ou nem tem, ou nem paga, entendeu? É a guerra fiscal. Agora, se eu for para o outro estado me estabelecer lá, aí eu posso fazer o uso disso, certo, Marcelo? Isso mesmo. Agora, o problema, o que as pessoas fazem? Elas criam uma filial fictícia nesse outro estado, entendeu? Ou seja, elas não. Isso aconteceu muito com locação de veículos, né? A empresa é locadora de veículos aqui em São Paulo. Ela cria uma filial no Paraná e registra todos os carros dela no Paraná. Só que ela não aluga um carro no Paraná, não tem nem estabelecimento no Paraná. Tem só um escritorinho lá, que geralmente é do contador. E aluga todos os carros aqui em São Paulo. Aí isso é fraude, entendeu, Marcelo? Entendi. Entendeu o que eu estou falando? Isso é fraude. Entendi. Agora, o problema que nós temos é, por exemplo, a Localiza. A Localiza é a maior locadora de veículos do país. Ela está presente no país inteiro. Só que ela registra todos os veículos dela na sede dela, que é Belo Horizonte, Minas Gerais. E lá ela paga menos tributo do que em São Paulo. E o estado de São Paulo quer receber o IPVA dela dos carros que ela aluga em São Paulo. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Entendeu, Marcelo? Entendi. Se eu tenho uma locadora em Taubaté, crio uma filial no Paraná,
registro meus carros no Paraná e alugo aqui, não faço nada no Paraná, a não ser registrar os veículos, aí isso é fraude. Aí vai rodar. Agora, no caso da Localiza é diferente, porque a sede da Localiza é BH, Minas Gerais. Então, todos os carros dela são registrados em Minas Gerais. Só que ela tem carros para alugar em São Paulo. Ela aluga mais carros em São Paulo que em Minas, porque o mercado paulista é maior do que o mercado mineiro. E o Estado de São Paulo quer receber dela o IPVA de todos os carros que ela aluga para São Paulo, entendeu? O Estado de São Paulo fala assim, pô, meu, você compra um carro para alugar em São Paulo e quer pagar IPVA para Minas Gerais, tem que pagar IPVA para São Paulo. E isso está em discussão no Supremo. Eu não sei qual foi a... Eu acho que não teve um desfecho ainda. Tá? Porque a nova lei do IPVA aqui em São Paulo, ela fala que se você for uma locadora, você alugar os carros aqui, você tem que registrar os carros aqui. Só que aí eu acho que está confundindo o imposto sobre a propriedade de veículo automotor com o imposto de... Como que diz? Com o imposto com a locação de veículo, que é a atividade de locar veículo. Acho que uma coisa não confunde com a outra, mas nesse caso tem esse problema aí. Tudo bem? Dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? Tudo beleza? Muito obrigado. Tenham uma boa semana aí. Se cuidem. Tá bom? Obrigada, professor. Obrigada, Valeu, professor. professor. Obrigada, Obrigado. professor. Amém. Alô, professor. Ah, apareceu, cara? Ah, tô aqui, pô. Tá aqui. Chamei você 10 vezes aí, você não falou nem oi pra mim, cara. Alô, tá de brincadeira? Tá de brincadeira? Eu não posso falar muito, senão você já falou que eu sou puxa-saco na última aula. Greg, você tá passando batido, não tá passando desapercebido não, viu? Eu tô vendo lá nas minhas faltas lá. Hoje você acordou cedo, né? Amém. Tá funcionando, né? Falou, professor. Bom dia. Professor, Oi. eu estava nas 2 primeiras aulas, viu? Eu iniciei às 7h40. Quem é você? Marcelo Amaral. Tá. A hora que vem eu mexo lá, eu vejo você, tá bom? Tá bom. Obrigado, professor.